Olá, estamos aqui reunidos novamente. Hoje nós temos um grande entrevistado, que é o Sérgio Rezzi, que ele é o presidente da Associação Comercial de Sorocaba e bastante conhecido na área do comércio pelas suas atividades aqui em Sorocaba e também no estado de São Paulo e outras atividades que já fez como representante de associações no Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio. Inclusive na América Latina também. Inclusive na América Latina. O que é? Associação Latino-Americana de Distribuidores. Você ainda continua? Não. Já foi? Isso foi na época em que eu estava, vamos chamar assim, fora de Sorocaba. Você estava fora de Sorocaba. Isso quando você pertencia à Associação Nacional de Distribuidores de não só Volkswagen, Volkswagen, a Federação Nacional de Todas as Marcas e essa que é a latino-americana. Hoje o seu foco é a Associação Comercial de Sorocaba, onde você está fazendo lá um núcleo de pessoas que querem trabalhar para o bem de Sorocaba e parece que isso está acontecendo bem, né? Olha, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu sempre, aonde eu atuei em ambientes coletivos, eu procurava formar equipes, grupos de pessoas que tinham, vamos dizer, conhecimento, capacidade e vontade de atuar em benefício grupal, né? Que eu acho que você não é um ser, né, único, sozinho e que sabe tudo, né? A melhor experiência que você tem é você trocar opiniões e despertar nas pessoas a elas darem opinião, a elas trazerem aquilo que elas conhecem, sabem, têm dentro delas. Por vezes fica, vamos dizer, um pouco embaixo do pano, né? Uhum. Mas se você retira esse pano, vem boas propostas, bons trabalhos, e é o que eu pretendo, né? O que já estou fazendo aqui em Sorocaba, é dando oportunidade que pessoas que têm bastante conhecimento e disponibilidade para opinar em diversas áreas que são de interesse da nossa vida comunitária. Nós temos dois assuntos pertinentes à Associação Comercial que eu gostaria de enfocar com você. Um deles é as eleições que estão se aproximando. Enquanto você assiste esse vídeo, talvez a eleição já esteja passando, a gente vai estar próximo da antevéspera. Aliás, não esqueça depois de dar a sua aprovação ou não, marca aí embaixo se você gostou ou não e também inscreva-se no nosso canal. Mas voltando à questão das eleições, Sérgio, desculpe, mas eu esqueci de falar isso no começo, é importante depois você faça a avaliação. Mas aqui, estamos muito próximos de uma eleição que parece ser assim de uma mudança radical no Brasil. Qual é o seu ponto de vista na questão federal? Olha, do ponto de vista, já vou falar, se entrar o candidato do PT, não tem mudança, porque o PT vem de 2002 e tudo o que nós temos, que tem acontecido no nosso país, as dificuldades que nós estamos vivendo. Enfim, eu não preciso entrar em detalhes a respeito dos problemas morais que aconteceram e tal, que culminaram até na prisão do líder maior, né, do PT. Mas eu acho que não muda nada, continua tudo a mesma coisa. Porque se eles estiveram no poder esse tempo todo, e as coisas estão como estão, eles vão fazer o quê? Vão mudar o quê? Agora, a expectativa, eu não chamo de esperança, eu chamo de expectativa, é que o outro candidato, que se as coisas continuarem como estão, me parece que poderá ser eleito, quer dizer, se ele vai ter tranquilidade para apaziguar e acalmar os ânimos, não é? E eu tenho certeza que existe uma equipe de pessoas, uma equipe de técnicos, enfim, talvez a maior parte da inteligência né, que nós temos aqui no nosso país, para apoiá-lo, para ajudá-lo. O que eu vejo que ele tem que tomar um pouco de cuidado é não ser onipotente.
que a onipotência é que atrapalha as pessoas, né? Citar um exemplo, nós tivemos um Fidel Castro, ele era onipotente, ficou 60 anos no poder. É inadmissível. Mas isso que um país não era um processo democrático. Pois é, mas um país ter o mesmo líder durante 60 anos, que significa que o país tem pouca gente para substituir esse líder. Não é o nosso caso. Nós temos muita gente aqui que tem capacidade e visão. Quer dizer, o Brasil é um país internacionalizado. Por exemplo, a nossa liderança da economia, os economistas, o pessoal todo, foram formados nas melhores escolas aqui do Brasil, que temos ótimas escolas, e fora do Brasil foram fazer pós-graduação. São pessoas que têm condição, conhecem a excelência das escolas e a excelência, vamos dizer, das políticas econômicas que são discutidas mundialmente, né? Nós temos em outras áreas também, né? Caramba, um país que tem o Instituto Butantan, um país que tem aquele instituto no Rio de Janeiro, lá o Manguinhos, um país que tem algumas das... A Embrapa, olha que coisa. Quer dizer, nós temos aqui dentro a excelência que poderá servir de base para o trabalho de quem estiver exercendo a presidência. Volto a insistir. Mas isso dentro de uma questão com foco que você está pensando, o executivo. Isso. Mas ele, se fosse apenas o executivo, seria possível. Agora, ele, para o próximo candidato, e aí nós estamos falando especificamente no candidato que você está falando, é o Jair Bolsonaro, ele vai ter que lidar com o Congresso o ano que vem para sua aprovação, para fazer as leis, etc. Tal. E parece que ele está pensando em organizar muita coisa por conta própria. Olha, essa é a expectativa, essa seria, vamos dizer, o meu desejo, que ele tivesse um pouco de humildade nesse momento, aquela vitória grandiosa, tudo aquilo, espera um pouco. Eu não sou o dono da verdade. E ele pode se socorrer das melhores. Eu acho que ele já deve ter preparado, vamos dizer assim, o escalão debaixo dele que pode ajudá-lo a não cometer desatinos. Eu acho que essa é a melhor coisa. O que é um desatino? Por exemplo, um desatino é desafiar o Supremo Tribunal Federal. O desatino é desafiar o Congresso Nacional. Agora, por outro lado... Mesmo porque nós estamos num processo democrático com uma Constituição há 30 anos. E as forças democráticas nesse país, sejam aquelas já institucionais, ou sejam aquelas civis mesmo do cidadão, são bastante fortes. Olha, eu costumo lembrar o seguinte: a maioria das pessoas dança conforme a música. Se o maestro resolve tocar uma valsa, eles dançam a valsa. Se o maestro toca um tango, eles dançam um tango. E se o maestro resolve tocar essa música dos morros aí, como é que é essa música aí dos morros, eles vão dançar conforme a música que o maestro coloca. Por que nós vivemos esse período de desatinos, este período de descrédito da classe política? Porque o maestro corrompeu. Eu diria, não é que o maestro corrompeu, o maestro se aproveitou de uma situação, vamos dizer, percebeu que essas pessoas se sentiriam, vamos dizer, mais interessadas num processo envolvendo corrupção do que outra coisa. Olha o que aconteceu, o mensalão, o petro, tudo isso foi a base. Então, se o maestro resolver tocar uma música, uma partitura diferente, as pessoas que estão, vamos chamar, na justiça, as pessoas que estão na base política, no Congresso Nacional, enfim, outras, nos estados, tudo mais, vão perceber que não é mais aquela música, entende? Eles vão ter que dançar conforme a nova música. Isso complementado por uma renovação de 53% no Congresso. Nós vamos ter lá muita gente nova,
muita gente que está lá genuinamente interessada numa mudança ou governar ou fazer uma legislação para o bem do país, e talvez muitos deles vão descobrir que para o bem do país quer dizer fazer coisas mais difíceis que venham para frente, assuntos mais difíceis a serem tratados. Mas eu quero trazer um outro assunto local, que é um assunto nacional, para uma questão local. Hoje, na nossa edição do Cruzeiro do Sul, após o editorial sobre o aumento abusivo da conta de energia elétrica, em torno de 20% na nossa região, você, e através da Associação Comercial, escreveu uma carta falando sobre os abusos disso aí e colocando bem clara a situação da Associação Comercial, não só a questão do aumento, mas também até a qualidade de serviços da própria CPFL. Minha pergunta é o seguinte: o que de fato, além de nós reclamarmos, a gente poder protestar, que isso talvez a CPFL não esteja nos ouvindo, porque não me parece ser próprio dela, mesmo porque ela não vai querer abrir mão de um aumento dessa envergadura que já foi concedido pela ANEEL, nesse final de governo, então aí tem coisas misteriosas, né? O que de fato pode ser feito? Olha, realmente é uma situação inédita. Nós nunca vimos, vamos dizer, uma situação como essa em que entidades representativas do setor de comércio, de indústria, de agricultura e tudo, tivessem que ir, vamos usar a expressão, vou ao governo, em primeiro lugar, para ver. Depois eu vou à justiça. Nós sabemos que aqui no Brasil, ir ao governo dá para conversar, né? A gente precisa discutir isso. E ir à justiça, nós sabemos que é só para prolongar as discussões. Porque as dificuldades que você tem, porque você tem o que ataca e tem o que defende, não é? As dificuldades que nós temos para uma ação rápida da justiça, elas são grandes. E depois tem uma outra coisa também. A justiça, vamos supor que se consiga uma liminar, que essa liminar mande parar, mas não, quem tem que parar o aumento não é a CPFL, é quem autorizou, esta é a minha visão, eu não sou jurista. Quem tem que parar é quem autorizou ela a aplicar. É a agência reguladora, a ANEEL. Isso, a agência reguladora ANEEL. Aí você vê que é um processo, eu diria que é um processo muito mais político, onde sim, é por isso eu ter referido ao final de festa, né? Pois é, mas eu acho que nós temos, por exemplo, trem da alegria isso no aí. caso de Sorocaba, os deputados sorocabanos, graças a Deus, foram reeleitos. A liderança política da cidade permaneceu intacta. Do qual você tem contato, como presidente da Associação Comercial. Lógico. E eu acho que é uma das formas da gente discutir o assunto seria com as lideranças políticas, inclusive o nosso prefeito, que tem peso muito grande, não é? em toda essa discussão. Então, acho que é um dos caminhos que a gente pode... Eu preciso conversar com as outras lideranças empresariais, no caso, o Erli do Ciesp, a gente mantém uma... Mas me parece que a Associação Comercial, não apenas de Sorocaba, mas a Associação Comercial como um todo, na esfera das associações no país, é uma das mais poderosas do país. Federação, né? Das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Isso. Nós temos acesso a ela. Sim. Entende? Nós fazemos parte, inclusive o Cépio, que foi presidente da nossa associação, é um dos vice-presidentes da Federação, da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Certo. Mas voltando ao vamos dizer, eu gosto muito de analisar o porquê. Caramba, seria muito fácil a gente pegar, mandar tirar umas pedras lá na CPFL, não é ela a culpada. Mas ela que pede. Sim, não é ela a culpada. É a mesma coisa que você destruir um posto de gasolina porque ele está cobrando aquele preço concordo plenamente. Da gasolina que aí ele eu vende. concordo. Você está entendendo? É. Por quê? Mas
é a estrutura de preços que nós temos aqui no nosso país é que não é discutida. Qual é o volume de tributos que está embutido no preço da energia elétrica? Sim, entende? Isso é uma questão existente, da planilha existente. Isso aí é um programa a ser pensado a longo prazo, mesmo porque não existe outra alternativa. Mas na estrutura, na planilha existente de preços, nós tivemos, dentro já de todos esses itens de juros, de não importa o quê, tivemos um aumento de 20%. Isso... Eu não estou defendendo o aumento, entendi. por favor, Tá. ao contrário. Tá. Nós estamos aqui, exatamente, eu já fiz, a associação fez a manifestação dela contra eu achei o ótimo. aumento. Mas eu gosto sempre de entrar um pouquinho mais a fundo no porquê de algumas coisas. É isso que eu procuro fazer com que a sociedade brasileira, vamos chamar assim, saiba que cada copo d'água que ela toma, o responsável pelo preço que ela paga por copo d'água não é de quem vende o copo d'água para ela. É de quem cobra os tributos da pessoa que vende o copo d'água. Então, a sociedade brasileira às vezes chega lá, olha o preço de um automóvel, o automóvel é muito caro, mas ele não vê que o automóvel tem 40% de tributos em cima. Ele não briga contra quem cobra o tributo, ele briga com quem produz o automóvel, como se fosse ele o culpado. Entende? Então, esse é o problema. O problema do Brasil é que você não discute a causa e acaba brigando pela consequência. Sim, são tributos Entende? que são muito mal empregados, porque se fossem tributos que trouxessem algum retorno sentido pelo cidadão, talvez houvesse uma choradeira um pouco menor, não? Olha, por que um professor ganha mal? Um professor público. Professor público ganha mal. Por quê? Porque os impostos que são arrecadados e que deveriam remunerar melhor os professores, alguém lá em cima diz assim, o professor não é... deixa ele como está, nós temos que pagar melhor, por exemplo, os operadores da justiça. Nós temos que pagar melhor, por exemplo, os diplomatas. Nós temos que pagar melhor, por exemplo, os funcionários públicos de determinada carreira. Entende? Então, a escolha que está errada. O povo brasileiro paga tudo. Sim, paga tudo. O consumidor sempre paga. O povo brasileiro paga, inclusive, os impostos que vão e depois são desviados para os bolsos. Nós estamos vendo aí as consequências disso tudo desses últimos 14 anos. Tá certo? Então, é essa visão que eu tenho de que a sociedade precisa discutir da onde nascem os problemas. Porque, às vezes, a gente costuma brigar pela ponta do problema. É o que eu mencionei. Vamos destruir o posto de gasolina porque ele está cobrando o preço da gasolina muito elevado. Mas ele não é o culpado. O culpado é quem faz toda a administração, desde a extração do petróleo, a distribuição, a toda a gestão e a tributação disso tudo. Eu gostaria de tratar de um último assunto. Nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa. Mas da vez anterior que você esteve aqui, nós conversamos um tema que é muito caro, muito querido ao Sérgio, e é querido também a esta casa, ao Jornal Cruzeiro do Sul, através da Fundação Baldino do Amaral, que é a questão da educação. Eu sei que você é uma pessoa que teve uma formação como eu tive, na mesma escola pública. Nós somos egressos do Estadão, que, se não me engano, está completando 90 anos este ano. Nós vamos ter uma entrevista sobre isso ainda em breve. Só que você veio umas turminhas antes do que eu, algumas turminhas antes do que eu. Mas é uma questão sempre muito cara, essa questão da boa educação que você recebeu. E o que eu vejo que você parece que sente que isso não existe mais. E como é que isso poderia ser restaurado? Pois é um processo que tem que sempre partir, né?
Quem lida com isso é governo, não é? Nós temos que ver, vamos dizer, os governos, todos eles. Sim, o governo municipal, federal, estadual e municipal. Não, o municipal de Sorocaba. O nosso governo aqui Sim. em Sorocaba até que atua muito bem. Nós temos escolas municipais de altíssimo nível. O Getúlio Vargas, por exemplo, Sim. que foi, hoje ainda é, mas sempre foi quase que a mesma altura Do Estadão. do que o Estadão. Lá nos velhos tempos. Lá atrás, entende? E tem outras escolas municipais que têm. O que tem que haver... Me parece que ali sempre você tem um diretor da escola que está interessado, né? Eu só queria, vamos dizer, lembrar o seguinte. Em vez de se cuidar dos professores, se cuida de criar políticas educacionais. Eu não sei, a cada 3 anos, 4 anos muda, né? Vem uma orientação agora. Antigamente eu tinha muito claro para mim o seguinte: você tem o primário, são 4 anos. Depois você tem o secundário, são mais 4 anos. Ginásio. Depois você tem o colegial. Isso. Hoje eu não sei o que é, não tem mais. Hoje é curso fundamental. Quer dizer, o Brasil é um país o seguinte: se tira o nome de favela e muda para comunidade, o problema está resolvido. É a mesma coisa. Era curso primário? Não, então muda para fundamental, resolveu o problema. Entende? O Brasil é isto. Eles não vão... o problema é a nomenclatura. Eles não vão a fundo da questão. Então, você tem que primeiro saber. A escola não é um lugar que educa. A escola ensina. Então, você tem que preparar os mestres. Por isso se chama mestre o professor. Porque ele é o que dá o mestrado para você. Ele é que te ensina. A educação você recebe na sua casa. Por isso, um dos alunos é mais bem educado, porque a família o educou melhor, o outro não. É o que você está falando, às vezes não. É do hábito, da referência que ele tem em casa. Alguém que lê, alguém que tem o hábito da leitura física de um livro, de um jornal, alguma coisa. Isso é passado para os filhos. Não é aquele pessoal que só fica no videogame, né? Eu vou trocar com você. Nós tínhamos aula de canto orfeônico. Sim. Nós tínhamos aula de latim. Sim. Nós tínhamos aula de trabalhos manuais. De desenho. De desenho. Isso. Química. Nós tínhamos... Física. Entende? Isso. Até de religião. Tinha até laboratório. de religião. Até de religião. Hoje você diz assim, não pode, porque às vezes a religião, tudo bem, até aí tudo bem, não tem problema. Mas naquele tempo, a religião ensinada, por exemplo, tinha preponderantemente nesse país, era a Igreja Católica. Mas os alunos que não eram católicos, eles não eram obrigados a assistir a aula de religião. Eles eram dispensados. Mas você não precisa obrigar a aprender. Agora, existe uma separação entre igreja e Estado, por isso que não tem mais nada. Isso. Mas eu acho que tem matérias que são obrigatórias para a formação acadêmica, tá certo? Então, olha, a minha família, todinha, as mulheres da minha família, né, tia e irmãs, todas são ainda aposentadas, mas ainda são professoras, entende? Então eu conheço um pouco da vivência delas, vamos dizer, dentro da escola. E eu também acompanhei muito. Os meus filhos, eu acompanhei muito a vida escolar deles, eu procurava. Então, eu acho que para definir como é que você resolve o problema, não é trocar o nome de favela para comunidade e resolver o problema. Você tem que ter a escola mesmo. E os cursos, nada é fundamental, supletivo, não sei de onde, quer dizer, você cria uma nomenclatura que não resolve o problema. Existe uma discussão atualmente, que é o tal da base, que já está em avaliação pública. Mas eu acho que o que basicamente também está acrescentando, e permita que eu interferir no raciocínio, mas a conversa aqui é uma conversa, né? Que é o papel da família. Muita gente ainda hoje procura eximir-se da responsabilidade. Não, como se diz, coloco lá na escola e aquilo vai. Você olhou pelo andamento da educação dos seus filhos. Nós olhamos pelo andamento daqueles da nossa família. Meus pais fizeram isso comigo. E eu acho que esse está sendo um dos diferenciais que está faltando. Romeu, a educação de casa, né, Romeu, familiar. Você não pode imaginar
que todos os alunos do meu tempo e do seu tempo, chegamos ao final, à conclusão do curso, todos tivemos o mesmo aproveitamento. Não tivemos. Não, isso é individual. Sim. É individual. Eu, por exemplo, me lembro, colega meu, Modesto Caroni, família sorocabana, professor da USP, agora parece-me que se aposentou, está um pouco... Professor da USP, o homem dava aula de alemão, traduzia literatura alemã, tá? Jaime Pinsky, estudante aqui de Sorocaba. Sim. Quem é o Jaime Pinsky? Na USP. Olha o nome dele. Entende? Então, o vice-reitor da Politécnica é daqui de Sorocaba. Então, outros aqui, quantos aqui passam por aí? Outros, que eu só estou lembrando daqueles que estiveram na minha classe, né? Nós estivemos juntos na classe. Mas o que eu gostaria de voltar para dizer para você é o seguinte: as coisas não vão se resolver assim, um passe de mágica. Mas eu vou jogar uma pergunta para você, vamos ver se você me responde. Por que um professor de uma escola pública não ganha igual a um promotor público, a um juiz de direito? Essa é a grande questão que se questiona há algum tempo. Por que nós não damos a devida atenção para a educação e remuneramos adequadamente? E mais, eu acrescentaria mais, também exigir mais daqueles que estão sendo melhores remunerados. Quer dizer, não se trata apenas de um plano de carreira que tem a ver com o mérito, mas a cobrança, porque a gente pode ter, e o respeito. A última questão que eu coloco, que nós temos que encerrar. No seu tempo, você levantava na classe, quando o professor entrava em aula? Sim, senhor. No meu tempo também. Quando o diretor entrava, a gente também levantava. Eu vou contar uma Por que que era passagem. isso? Por que que era isso? Respeito. Exatamente. Vou contar uma passagem para você. Nós usávamos o uniforme. Um minuto, estamos terminando. Nós usávamos o uniforme. Isso. E tinha um dolman. Você tinha que estar com ele direitinho. Isso. Um colega meu dobrava. Quando a professora, Dona Dulce, professora de inglês, Dona Dulce Pupo, ela entrava, ela pegava e falava, ponha no lugar. Ele punha no lugar. Aí o que fez o malandro? Um dia ele cortou a manga. Aí ela mandou ele pôr no lugar, ele só puxou um pouquinho do mesmo jeito. O que aconteceu? Ele foi posto para fora da sala de aula e suspenso por 2 semanas. Aí ele foi se entender com a família dele, porque ele tinha que vir com aquilo tudo em ordem. E era tudo uma questão de seguinte, talvez vocês vão pensar assim, é outro erro, que coisa e tal, que isso não tem nada a ver. Tem a ver. É uma questão de referência do princípio, aquilo que você respeita. Você respeita o mestre, você respeita... Eu me lembro, desculpa, eu estou aqui por dentro, me lembro do nome do rapaz. Olha, desceu quando nós tínhamos 14, 15 anos. Até hoje, Paulo Emílio de Escobar Fagundes. Ele era de São Paulo e veio a família morar aqui. Então, para você ver que são coisas que marcam a gente. A escola me marcou. Entende? Sim, Sérgio, nós tivemos, e aí eu estou me incluindo aí, porque, como eu disse, estudamos na mesma escola, nós fizemos uma grande escola, porque é uma escola marcante, onde professores marcantes, muitos deles ainda estão aí vivos, tá? E foi uma época onde a gente estudava, o que a gente estudava tinha um currículo que permitia uma cultura, uma humanização, uma tecnicidade de acordo com aquilo que a gente quisesse fazer. Com você, o nosso adeus, até logo, até breve, porque você vai voltar inúmeras vezes aqui. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer a vocês que eu me sinto assim, muito confortável, às vezes até emocionado em poder tocar em assuntos que me tragam a Sorocaba que eu sempre amei e adorei. Sérgio, muito obrigado. Você é uma daquelas criaturas que temos aqui em Sorocaba que tem contribuído muito e tem muito chão para contribuir. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você.